Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um bloco de aulas aqui na Redaçãozinha. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso na Rota da Nota Mil. Tenho certeza aí que você está adorando esse curso. Você está vendo como que é possível fazer uma redação boa, com argumentação boa. Vamos desvendar aqui o que os alunos usaram nas redações Nota Mil do ano de 2023, do ano 2024, e depois nós vamos fazer uma análise das redações do ano de 2025. Para a galera que está me assistindo aqui no YouTube, sejam muito, muito bem-vindos. Já comecem a me seguir lá no meu Instagram, @redaçãozinha, e venham fazer parte do meu mundo de redação. Para quem não sabe, eu tenho uma turma social de redação com um curso, gente, maravilhoso. Você terá acesso à minha plataforma, terá acesso a 42 temas de redação com correção. Além disso, um mês antes da sua prova, você terá acesso a uma mentoria individual. Isso tudo, gente, por R$ 19,90 mensal. Esse valor é o valor social. Agora, se você quiser um acompanhamento mais intimista, temos também a nossa mentoria de redação, em que você terá encontros ao vivo com os nossos mentores, terá acesso à plataforma, correção ilimitada de textos, por apenas R$ 300 mensais, ok? Agora, se você não tiver dinheiro, pode me acompanhar lá no Instagram, me acompanhe aqui também no YouTube, que eu tenho certeza que você vai aprender aí a fazer uma boa redação. Perfeito? Bom, meus amores, vamos dar sequência aqui então ao nosso curso. Já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Nós estamos então fazendo essa análise das redações Nota Mil para você entender qual que é o segredo dessas redações. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente começa a estudar, né, esse mundo, esse universo das redações, seja a redação do Enem, seja a redação de concurso público, colocamos uma trava mental. E eu sei que você que está me assistindo aí, você também tem essa trava mental. Ao acreditar que, meu Deus, é impossível fazer uma redação Nota Mil, ou é impossível fazer uma redação 900 mais. Quem escreve essas redações são alienígenas. É muito, muito, muito difícil. Só que aqui, gente, a ideia desse curso aqui é realmente mostrar para você que não tem nada disso, tá? Que tudo que é ensinado aqui no nosso curso da RDZ, da redaçãozinha, você consegue observar na modelagem das redações nota mil, tá? Então tira esse medo, tira essa trava e vamos que vamos regaçar aí para você tirar uma nota alta na sua redação. Tá? Visão geral da nossa aula. Então, nós vamos fazer uma análise, um mapeamento completo a respeito aqui dos repertórios utilizados nas 12 redações nota mil do ano de 2024. Você já sabe, você já está cansado de saber que a redação do Enem e as redações de concurso público, o aluno precisa colocar uma outra área do conhecimento. Então, é muito importante que você treine redações ao longo do ano, justamente para você ter uma variedade no seu repertório sociocultural, ok? Então, ó. Larga de preguiça, já pega a sua caneta, já pega o tema da semana e bora fazer essas redações, tá? Porque o que que eu noto que os alunos têm muita dúvida, fica com medo, com aquela incerteza no coração. Eles pensam assim: como que eu vou decorar tantos repertórios sociocultural? Como que eu vou fazer isso? E a ideia aqui, gente, não é você decorar, não, tá? Porque um aluno que fica pensando em decorar texto é um aluno que não aprendeu a fazer redação. Faz sentido para vocês? Então, aqui na redaçãozinha, nós não trabalhamos com essa ideia do decoreba. Aluno RDZ, aluno que faz parte do time RDZ, é um aluno que tem pensamento crítico. E aqui no nosso curso, nós pegamos a matéria e colocamos para você desenvolver esse senso crítico. Ou seja, você olha para o tema de redação, faz uma interpretação a partir daquilo que deve ser escrito. Isso é desenvolver. Tá? E conforme você vai fazendo os temas semanais, por exemplo, aqui na redaçãozinha nós temos uma apostila com 42 temas. Então, são 42 temas para você treinar. São 42 aulas para você assistir sobre o debate daquele tema. São 42 textos motivadores para você ter conhecimento. E a construção do senso crítico, ela será baseada em cima disso, ok? Fora os nossos simulados. Então, a construção do senso crítico, o mapeamento e o entendimento a respeito aqui dos repertórios socioculturais, né, as nossas OACs, serão introduzidas aí no seu cérebro a partir do treino.
ok? Então não é para ficar decorando. É óbvio, né, meus amores, que um repertório ou outro, a gente de tanto escrever, de tanto a gente trazer para o debate de sala, vocês acabam gravando, isso é natural. Mas não é algo forçado, entende? Eu noto o seguinte, quando nós colocamos algo intitulado, algo forçado para vocês, você já cria um bloqueio. Tá? Então, nessa aula, nós vamos mostrar para vocês o que que esses alunos usaram aí nas redações de nota 1000. Quais foram os repertórios que eles usaram. E vamos falar também dos repertórios de bolso, que eu já vi que já deu uma muvuca aí nos vídeos passados aqui do YouTube, que os alunos estão colocando as opiniões deles, falando a respeito desses repertórios de bolso, que tem muito professor que quer vender curso aí em cima desses repertórios de bolso, tá? É muito importante que vocês entendam o seguinte: a correção do Enem mudou. Isso é indiscutível, ok? O Enem não aceita mais aquela forçação de gancho, em que um aluno pega um repertório de bolso, um repertório decorado, e quer enfiar a qualquer custo no tema de redação, mesmo que aquele repertório não fale nada a respeito do tema. O Enem não aceita isso mais, tá? E justamente porque o Enem não aceita isso mais, tem muito aluno desesperado, muito aluno inseguro, sem saber como que ele vai escrever essa redação. Perfeito? Então, as redações aqui do ano de 2024, é natural encontrarmos, então, repertórios de bolso, e ainda assim esses alunos tiraram nota 1000, tá? É importante que vocês façam essa linha do tempo na cabecinha de vocês, tá? Então, em 2024, ainda era aceito o repertório de bolso, tá? Mas é qualquer repertório de bolso? É colocado de qualquer forma? Não, gente. O repertório de bolso que foi colocado nessas redações nota 1000 são repertórios que teve conexão com o tema. Ok? Que cria gancho argumentativo. Não é um repertório jogado a qualquer custo, não. Só que agora o Enem tá pegando no pé em relação a esses repertórios. Então, vamos ligar o nosso alerta, vamos acender o nosso alerta, tá? Conforme o nosso curso ele for passando aqui, vocês vão reparar que as redações de 2025 já têm uma linhagem diferente. Os repertórios usados são repertórios diferentes. E é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês criem essa diferenciação no cérebro de vocês, tá? Então, aqui nós temos a análise das 12 redações de nota 1000 do ano de 2024. Percebam o seguinte: eles, os alunos, usaram repertório de bolso. Então, esse é o primeiro. Desculpa, repertório de bolso não, usaram outra área do conhecimento, usaram repertórios socioculturais. O que que eu quero que vocês entendam? Que na redação que você for executar, seja para sua escola, seja para o seu cursinho, seja para a prova do Enem, seja aqui nos nossos treinos da RDZ, você, como obrigação, precisa colocar outra área do conhecimento. Glécia, e por que que eu vou colocar outra área do conhecimento? Porque todas as redações que tiraram 1000, os alunos colocam outra área do conhecimento. Então a gente entende que o Enem gosta, que o Enem quer que o aluno coloque outra área do conhecimento. Perfeito? Fora que quando a gente faz uma análise também das redações 900 mais, que também é uma excelente nota no Enem, percebemos aí que as redações 900 mais também têm outra área do conhecimento. Então, o aluno que faz parte aqui do time RDZ são obrigados a usarem aqui outra área do conhecimento. E eu digo o seguinte: meus alunos no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2 é obrigatório usar outra área do conhecimento. Eu não exijo que eles coloquem uma outra área do conhecimento na introdução. Eu falo que é opcional do aluno, tá? Mas a gente nota aqui que todas as redações nota 1000, os alunos colocaram outra área do conhecimento, tanto na introdução quanto no desenvolvimento um, tanto aqui no desenvolvimento 2, perfeito? Então você já sabe que você tem que ir para sua prova fazendo um texto que tenha outra área do conhecimento. Então aproveite esse momento do seu treino. Nós estamos aqui em abril, então ainda dá tempo para você treinar a redação. Então aproveita essa bagagem que você está tendo aqui para você o quê? Treinar a redação sempre colocando outra área do conhecimento. Até mesmo para você entender como que deve colocar essa outra área do conhecimento, como que você vai criar gancho argumentativo em relação a essa outra área do conhecimento, quantas linhas que você vai usar aí para apresentar essa outra área do conhecimento. Então é muito importante você treinar. E não apenas treinar, mandar essas correções também aí para o seu corretor para você ter um retorno, ok? O que eu gosto de falar para os meninos é o seguinte: a outra área do conhecimento que você vai utilizar aqui no seu texto é para você sustentar o seu ponto de vista. É para você falar assim, ó, corretor, presta atenção.
Eu coloquei esse argumento aqui, mas eu não tirei ele do sovaco. Eu não estou colocando ele aqui do nada. Eu estou colocando aqui porque, olha só, já existe uma lei que fala exatamente isso aqui que eu penso. Existe uma reportagem, corretor, que fala exatamente isso daqui que eu penso. Corretor, olha só, tem um dado estatístico aqui do IBGE que fala exatamente isso daqui que eu penso. Olha, corretor. O que eu penso é garantido na Constituição, mas está sendo violado. Percebe? Criar gancho é isso, é você mostrar para o corretor que você não tirou aquela ideia do sovaco, que você não tirou do nada, que já existem comprovações, existe uma letra de música, existe uma série, existe um filme, tem algum dado histórico que fala exatamente sobre aquilo que você está defendendo no seu texto, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, e eu acredito que vocês já estão visualizando aqui em tela. Essa outra área do conhecimento, ela não é engessada, ou seja, você pode colocar a outra área do conhecimento que você se sentir à vontade, a outra área do conhecimento que você quiser, desde que ela tenha relação com a sua linha argumentativa. Então, por exemplo, no parágrafo de introdução, em que você começa a escrever o seu texto, vamos supor que você realmente decida, ah, não, Glécia, eu quero começar a minha introdução com uma outra área do conhecimento. Beleza, então, a partir de hoje, todas as redações que você fizer até o dia da sua prova, você vai colocar aqui na introdução uma outra área do conhecimento. Essa outra área do conhecimento, ela é livre para você. Você pode colocar qualquer outra área do conhecimento, mas é sua obrigação, como escritor, como escritora, deixar essa outra área do conhecimento diretamente ligada com o tema. Ou seja, vamos supor que você decida fazer igual o aluno aqui da redação número um. Você quer começar então a sua introdução com uma passagem da literatura, pegar um trecho de um livro e colocar aqui na sua introdução. Aí você tem que lembrar, beleza. Vou começar aqui com a literatura. Essa passagem do livro, esse conteúdo que você está colocando aqui na introdução, tem que falar exatamente do tema da redação. É essa que é a mudança que teve aqui no ano de 2025 no Enem, tá? Que a galera se afundou porque ficou colocando o repertório de bolso na redação. Ou seja, pegando um repertório que não tem nada a ver com o tema, mas colocou simplesmente porque ele viu que as redações nota 1000 começam a introdução com uma outra área do conhecimento. Então, é sua obrigação começar aqui esse dado, citar esse dado que tenha relação direta com o tema, tá? Por exemplo, a redação número 4 aqui, o aluno usou uma passagem histórica, um dado histórico. Esse dado da história, utilizado por esse aluno aqui na introdução, tem que falar exatamente do tema de redação. Ok? Então não pode ser um dado histórico aleatório. Não, tem que ter conexão direta com o tema de redação. Do mesmo modo, dados da sociologia e da filosofia, né? Normalmente são dados aí de bolsa, todo que vocês podem notar que na redação 5 e na redação 6, esses dados que os alunos usaram aqui são repertórios de bolso, mas ainda assim tiraram 1000 porque era no ano de 2024, ok? Se essa mesma introdução fosse avaliada aqui pelos corretores do ano de 2025, essa redação ela não tiraria nota 1000, ok? Porque é um repertório de bolso que não tem conexão direta com o tema de redação, tá? Além disso, posso começar aqui minha redação com uma letra de música? Pode, mas a passagem do trecho daquela música que você decide utilizar na introdução tem que falar exatamente do tema de redação. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês nessa redação número 8. A letra de música que o aluno utilizou é uma letra inventada, ou seja, ele inventou um dado e colocou aqui na redação e ainda assim ele tirou nota 1000. Glécia, eu posso inventar um dado e colocar na redação do Enem? Essa resposta está em tela aqui para vocês, tá? A redação número 8 do Enem, aqui, que o aluno tirou nota 1000, todos os dados que o aluno usou aqui nessa redação são dados inventados, ok? Eu quero que vocês entendam o seguinte, meus amores. O corretor da redação do Enem, o corretor da sua prova do concurso público, ele não vai ficar dando Google. Ou seja, ele não vai ler a sua redação e ficar pesquisando na internet se aquele dado ele é verdadeiro ou não. Ok? O corretor ele não tem tempo para fazer isso. Até porque não é a função do corretor validar o seu dado para saber se ele é verdadeiro ou falso. Ok?
O que que ele avalia, então? Ele avalia o dado que você usou, a informação que você usou, né, com a fonte, e se aquilo que você escreveu dentro daquele dado, a informação que você trouxe para dentro do texto, faz sentido com a argumentação que você está usando, ok? É isso que é avaliado. Então, aqui nós temos um clássico exemplo de uma redação nota 1000 do ano de 2024, que o aluno tirou a maior nota, a nota 1000, mesmo usando informações inventadas. E aí, o que que eu falo para os meninos? O seguinte: isso aqui, gente, é bizu de prova. Chegou lá no dia da sua prova. Ai, deu branco. Aí veio uma informação. Ai, eu já ouvi falar disso aqui, mas eu não lembro a fonte. Ai, você vai deixar de colocar dado, criatura? Lógico que não. Coloque uma fonte confiável. Ai, Glécia, que absurdo você falar isso. Gente. Todo professor fala isso para aluno, pelo amor de Deus. Você vai deixar de colocar um dado porque você não lembra a fonte? Você sabe daquela informação que você já viu no jornal, você já leu sobre, já viu alguma coisa no Instagram, mas você não lembra exatamente a fonte, você vai deixar de colocar? Lógico que não, né, gente? Acorda pra vida, tá? Você tá ali é para fazer uma prova, para avaliar sua capacidade argumentativa. E se você tem cunhão ali para argumentar e sustentar o seu ponto de vista, você vai colocar um dado aí como uma fonte confiável. Por exemplo, de acordo com a Folha de São Paulo, o jornal local aí da sua cidade. Então, assim, não deixe de colocar, ok? Tanto que é um dos medos que os alunos têm. Ah, eu não vou conseguir decorar tantos dados, mas ninguém tá te pedindo para decorar nada. A gente quer que você tenha a linha argumentativa. Por exemplo, a gente sabe, é subentendido aí, que no Brasil existe violência contra a mulher. Ah, mas qual fonte que fala isso? Gente, basta você ligar o jornal da sua casa que você vai ver casos de violência contra a mulher. Faz sentido para você? Você precisa decorar todas as fontes? Óbvio que não, tá? Então, assim, tem informações que já são subentendidas na sociedade, ok? E o tema do Enem e o tema do seu concurso público são temas que acontecem na sociedade. Então, tira esse medo. Mas como que você vai perder esse medo, criatura? Escrevendo redação e mandando para correção, tá? Então, saia de noia. Outros repertórios socioculturais aqui utilizados, então, para os alunos. Literatura, cinema. Ah, lembrei de um filme, pode colocar também. Usaram aqui também da história, né? Filosofia, sociologia, uma música inventada, literatura, repertório não legitimado e um repertório de bolsa da filosofia. Então, todas as introduções das redações nota 1000, os alunos colocaram aqui uma outra área do conhecimento. E aí a gente vem então para os parágrafos de desenvolvimento. O que que esses alunos usaram? Então, aqui eles usaram os dados da história, filosofia, sociologia também, de novo aqui dado da história, política e música inventada. Então, essa redação número 8 aqui, o aluno foi bem criativo, ele saiu inventando tudo, mas ele conseguiu sustentar aquilo que ele estava dizendo, tá? E dados bibliográficos aqui também, tá? Eu já ouvi falar, eu acredito que você também já tenha ouvido falar, professores dizendo o seguinte: se você coloca, por exemplo, a Constituição Federal na introdução, você não pode usar de novo a Constituição Federal ou alguma lei no desenvolvimento, porque você perde o ponto. Gente, não existe isso, tá? Pode ocorrer de você estar fazendo um concurso público, principalmente concurso, né? Da carreira militar, que a sua única bagagem argumentativa ali são leis. E tá tudo bem, você vai deixar de colocar porque fulano de tal, entende? Então não caiam nessa noia, tá? É óbvio que é interessante você variar os repertórios socioculturais aqui, para você mostrar para o corretor que você tem uma bagagem argumentativa, que você é uma pessoa totalmente atualizada. Mas chegou lá no dia da sua prova, a sua única informação que você tem ali só veio na sua cabeça dados jurídicos. Você vai deixar de colocar porque, fulano de tal falou que não pode? Lógico que não. Você vai colocar da mesma forma, ok? Então não deixem de colocar dados porque você acha, tá repetindo demais. Glécia, eu amo literatura. Todas as informações que eu sei do meu conhecimento de mundo são de livros. Vou deixar de colocar? Lógico que não, tá? E aí a gente vê aqui também no desenvolvimento 2, repertório de bolsa da literatura, usou aqui a área do direito. E olha só, a redação número 3 no parágrafo 2, né, no desenvolvimento 2, o aluno ele não colocou repertório. E ainda assim ele tirou 1000, entende? E aí é nesse momento que a gente começa a desmentir alguns professores. Porque tem professor que fala assim: você é obrigado a colocar aqui outra área do conhecimento em todos os parágrafos. Tem professor que sai difundindo isso.
Então, aqui nesse desenvolvimento 2, a gente vê que o aluno ele não colocou repertório sociocultural. E aí, como eu estava dizendo para vocês, a gente desmistifica alguns mitos aí que alguns professores falam. Ah, porque só tirando nota mil quem coloca repertório sociocultural em todos os parágrafos, gente. Absurdo falar uma coisa dessa, né? Aqui na RDZ, o que que eu falo com os meninos? Ó, a nossa estrutura de causa e consequência, dentro dos nossos parágrafos de desenvolvimento, o aluno ele é obrigado a colocar uma outra área do conhecimento, porque é a estrutura que nós trabalhamos aqui ao longo do ano. Porém, na introdução, eu não falo com os meninos que tem que colocar outra área do conhecimento, porque eu já acho desnecessário, tá? A gente consegue fazer excelentes introduções sem ter que colocar aí uma OAC. Perfeito? Mas aqui eu tô mostrando para vocês uma redação nota 1000, que o menino tirou na 1000, tirou a maior nota usando apenas dois dados. Um que ele usou na introdução, né? Falando do cinema. Além disso, aqui ele trouxe aqui direito, mais uma área aí da sociologia, tá? E no segundo desenvolvimento dele, ele não trouxe nenhuma outra área do conhecimento que não impactou na nota dele. Faz sentido? Então, vai muito da estrutura do professor que você está aprendendo. Tem professor que fala, ah, não, tem que colocar nas três. Mas, assim, pelo menos um dos parágrafos você tem que trazer essa outra área do conhecimento porque tá no edital, ok? Então, é legal você definir uma estrutura na qual você vai seguir aí nos seus estudos e seja fiel aí a essa estrutura que você está aprendendo, ok? Além disso, então aqui também tivemos direito, histórica, um dado de bolsa relacionado à política, o da política inventado, que nós já vimos aqui, filosofia, sociologia e por aí vai. Então a gente vê o que aqui na ideia desses repertórios aqui que foram usados nas redações nota 1000, que são iguais. Percebe? Os alunos eles não fogem muito. A gente vê aqui o do cinema, né, que destoou e dos demais, mas vocês percebem que são muito semelhantes? Os alunos eles vão pela mesma linha argumentativa ali na questão de, ah, qual repertório que eu vou usar? E por que disso, né? E por que que isso se torna tão comum aqui quando a gente faz essa análise das redações? Porque são alunos que estudaram. Alunos que fizeram um preparatório, fizeram um cursinho, uma aula particular, ou fizeram uma mentoria, e aí eles criam essa bagagem argumentativa, criam essa estrutura de redação. É por isso que é tão semelhante. O professor, ele pega aquilo que está funcionando, e o que que está funcionando? As redações nota 1000 e aplica para o aluno. Então, eu estou trazendo de graça aqui para vocês no YouTube aquilo que alunos pagam caro para ter acesso. Então percebam o seguinte: o que tá aqui, gente, não é alienígena que faz, não. Vocês dão conta de fazer. É só vocês o quê? Sentar, estudar e aplicar. Entende? Então é realmente, ah, não, Glécia, eu vou definir aqui uma área do conhecimento que eu melhor me identifico. Tem aluno, por exemplo, meu, que adora música. Então, ele sempre procura fazer uma redação colocando alguma música que ele gosta. Porque aquilo torna o estudo mais leve, o estudo mais fácil, não fica tão cansativo para ele. Já tem aluno que gosta de variar. Não, eu quero usar letra de música, mas eu também quero usar uma área do direito, porque eu acho chique, eu acho bonito. Entende? A justificativa, cada um dá a sua, ok? O mais importante aqui é você saber o porquê que você está usando aquela outra área do conhecimento, quando que você vai usar essa outra área do conhecimento e principalmente como que será a aplicação dessa outra área do conhecimento, porque você já sabe que o Enem não aceita mais forçação de gancho, não aceita mais esse repertório de bolso que o aluno soca no texto e esse repertório não tem nada a ver, não tem nada a ver com o tema de redação e não tem nada a ver com o argumento que o Azul utilizou aí nos parágrafos de desenvolvimento. Ok? É proibido, então, Glécia, usar repertório de bolso? Não é proibido, desde que você use com inteligência. A ideia desse nome repertório de bolso é porque são repertórios decorados, que o aluno realmente decorou. E aí, por ser decorado, vira repertório de bolso. Na hora da dúvida, coloca a mão no bolso e tira um repertório para enfiar a qualquer custo na redação. Essa estratégia não funciona mais, tá? Todo dado que você usa durante a sua redação, precisa ter conexão. Se o dado é na introdução, precisa ter conexão direta com o tema, ok? Não adianta forçar gancho. Se é no desenvolvimento, esse dado tem que ter relação direta com sua tese 1, né, o seu argumento 1, e se for no desenvolvimento 2, precisa ter relação aí com a sua tese número 2.
Glécia, talvez pode ser a dúvida de vocês. Por que que a gente não coloca outra área do conhecimento no parágrafo de conclusão? Porque no parágrafo de conclusão não é o momento de você trazer uma ideia nova, ok? E quando você traz uma OAC, uma outra área do conhecimento, é obrigação sua destrinchá-la. Você tem que argumentar em cima desse dado que você está utilizando. E lá no parágrafo de desenvolvimento, de conclusão, não é o momento de fazer isso. Por esse motivo que a gente não traz dados novos, não trazemos informações novas, não colocamos aqui repertórios no parágrafo de conclusão, tá? Agora, se você já tiver utilizado esse repertório ao longo do texto e quiser retomá-lo na conclusão só para fazer um fechamento, não tem problema, porque ao longo do seu texto espero que você já tenha destrinchado esse dado, tá? O que não pode acontecer, evidentemente, é você trazer uma informação completamente nova na conclusão e não desenvolvê-la da maneira correta, porque aí você perde tudo, tá? Na dúvida, gente, não coloca a OAC na conclusão, tá? Deixa aí a OAC para você utilizar ou no parágrafo de introdução, se você quiser, e nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, refutando falácias aqui com estatística. Eu acho que aquele slide anterior ali, vocês já viram bastante de muitas informações que a galera divulga aí na internet que não tem nada a ver, tá? Então, refutando falácias aqui em relação aos repertórios. A correção do Enem não passou por nenhuma mudança. A gente já viu isso aí no ano de 2025. Centenas de milhares de alunos que são excelentes no quesito da prova de redação, que tiveram uma nota baixa porque não se enquadrou aí na grade da nova correção, tá? Houve o predomínio, né, de repertório pertinente na introdução, então de todas as redações aí, a maioria dessas redações do ano de 2024 tiveram os repertórios pertinentes, ok? Só houve alteração no repertório usado na introdução, mentira, ok? Então a nova correção do Enem, ela tá de olho tanto nos repertórios usados na introdução, quanto também aqui nos repertórios utilizados nos dois desenvolvimentos. Então tem que ser repertórios ligados. O da introdução tem que estar ligado com o tema e o do desenvolvimento tem que estar ligado com o seu argumento, tá? Houve o predomínio, né, de repertório pertinente nos argumentos. Vai haver punição para quem usar informações como repertório. Então, assim, se o aluno quiser trazer uma informação aí do texto motivador, ele vai ser penalizado. Já tá até no próprio edital, tá, gente? Você não pode fazer cópia direta do texto motivador, ou seja, copia e cola. Mas se quiser parafrasear, você pode. Mas é aquilo, meus amores, não basta apenas jogar a informação. Você tem que contextualizar, tá? Dentre os repertórios pertinentes, houve sim o uso de informações bibliográficas. Os repertórios filosóficos e sociológicos nunca serão pertinentes, isso é mentira, ok? O aluno que consegue estruturar, né? Pegar um dado da filosofia, um dado da sociologia que fala exatamente do tema, pode sim colocar. Do mesmo modo, se fala exatamente a respeito da tese que o aluno escolhe, né? Do argumento que ele escolhe, ele pode usar e esses dados serão aí pertinentes, tá? Dentro dos repertórios pertinentes, houve filosofia e sociologia. Então, a gente vê o quê? A maioria das redações aqui, nota 1000, os alunos eles gostam dos dados da filosofia e da sociologia. E para o ano de 2024, como não tinha ainda essa nova grade de correção, mesmo que o repertório ele não era tão produtivo, ainda assim o aluno conseguiu tirar a nota 1000. Mas, para os próximos anos, isso não será mais aceito, tá bom? Então, o que eu quero que vocês saiam da aula de hoje para saber? Que sim, você tem que colocar outra área do conhecimento no seu texto, ok? Não tem por onde você fugir. Se você faz uma redação, introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão e não traz nada de outra área do conhecimento, você será penalizado, porque o edital te exige que você faça isso, ok? Outro ponto. Você não é obrigado a começar a sua introdução com uma outra área do conhecimento, que é o que eu falo para os meninos da RDZ, tá? Se você quiser começar com uma outra área do conhecimento, você pode, mas esse dado precisa falar exatamente do tema de redação. Fechou? Nos parágrafos de desenvolvimento, né?
Você vai colocar também essa outra área do conhecimento, mas essa outra área do conhecimento, dentro dos parágrafos de desenvolvimento, precisa estar conectado com um argumento. Lembrando, tem que colocar a fonte, eu acho que isso aí para vocês é bem tranquilo de entender, para você validar o seu dado, ok? O corretor, ele não vai dar Google para saber se o seu dado é verdadeiro ou não. Caso você queira inventar um dado, igual fez a nossa colega ali da redação número 5. Tenha consciência para inventar, não sai colocando uns trem mirabolante, não, tá, gente? Então, por isso que é importante você treinar, mas eu sempre sugiro que você estude. Você tá aqui treinando redação. Se você pegou um tema de redação e viu que é um tema mais difícil, que você não tem tanto domínio, pelo amor de Deus, gente, abre o Google, sabe? Abre o YouTube, vai ver vídeo falando sobre aquele assunto, vai ampliar o seu repertório, tira essa viseirinha daqui da cabeça. Eu falo. Aluno que escreve bem redação é um aluno que tira isso daqui, ó, que é a viseira, sai da bolha informacional. Então pesquise sobre o tema, porque aí quando você chegar lá no dia do Enem, você está mais seguro. Chegou para fazer a sua prova do concurso público, você está mais seguro. Então para com essa ladainha de querer copiar e colar, até porque aprender a copiar e colar não é aprender a escrever, tá? Então, ó, acalmem o coração, vai dar certo. Vocês estão vendo que não é difícil. As redações de nota mil não tem nada de mirabolante, são só alunos que são aplicados, que treinaram ao longo do ano, mandaram as correções realmente para o corretor, pegaram o retorno daquelas redações e aplicaram o que precisa. Você dá conta. Eu confio em você e você. Eu confio em você. Você tá confiando também? Então, ó, acordem pra vida, ok? Beijo no coração. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Até mais.